convosco. Ele está no meio de nós. Início do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós praticamente estamos escutando na primeira leitura desse período, de modo cursivo, a carta de São João. A primeira carta de São João. E até mesmo pelo modo que nós estamos meditando esta carta, sempre tendo acesso aos textos bíblicos na nossa leitura diária, nos dá a possibilidade de aprofundarmos aquilo que o autor bíblico tem a pretensão de nos ensinar, nos revelar, porque sempre aquilo que Deus inspira ao coração dos autores bíblicos é a revelação de Deus. Deus se revela através da sua palavra. O Verbo divino se fez carne, Jesus, a palavra de Deus. Como também podemos, diante dos textos bíblicos, reconhecer a manifestação de Deus, da inspiração de Deus aos autores bíblicos. Por que digo isso? Porque nós estamos aqui aprofundando aspectos importantes, principalmente um aspecto que é muito central nesse texto de João. Aqui a gente recorda que esse texto foi escrito, como alguns exegetas dizem, que esse livro é um livro de São João. Existem outras vertentes, como discípulo de João, isso não vem ao caso agora, né? Não é aula de João, né? Do Evangelho de João, mas o que é importante a gente perceber, que o autor bíblico que escreveu essa carta, assim como o Evangelho, na última década do primeiro século, por volta ali dos anos 90 ao ano 100 da era cristã, ele tinha uma pretensão. E aqui um fato importante é justamente a gente poderia dizer assim, o núcleo desse texto, um tema central é a encarnação de Deus. Por isso que agora o autor bíblico está falando sobre os anticristos, o anticristo. Já existia, como o texto dizia, diversos anticristos. E o que é um anticristo?
Em outras palavras, o anticristo é um cismático ou é um apóstata? Um cismático, vocês conseguem entender, né? A gente às vezes usa o termo cisma. Cisma é cisão, é separação. Então, o cismático é aquele que divide, é aquele que tenta dividir, é aquele que tenta criar uma cisão. O apóstata é diferente. O apóstata é aquele que renuncia à fé, aquele que rejeita a fé, aquele que deixa de seguir. E por que a gente está citando isso? Primeiro, porque o texto nos diz. Segundo, porque nós estamos também, claro, em todas as épocas da igreja vão existir apóstatas e cismáticos. Em todos os tempos da igreja vão existir. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque quem e qual é a tentativa do demônio? O demônio também é conhecido como diabolos, né? Diabo, como a gente diz, né? Diabolos. E o diabolos significa o quê? Aquele que divide, né? O diabo, a palavra diabo significa aquele que divide. Então toda cisão, todo cisma é justamente a tentativa do demônio de ferir a unidade. Ferir a unidade. Como o demônio tenta dissuadir os cristãos de viverem a fé? Ferindo a unidade. O demônio vai tentar muito pela unidade. E é muito importante a gente entender isso. Quando a gente começa a escutar discursos que querem ferir a unidade na igreja, na comunidade, que querem ferir a unidade, a gente precisa estar muito atento, porque certamente é o demônio ali tentando dividir. Jesus, no mesmo trecho do Evangelho, disse que Pedro falou pelo Espírito e, ao mesmo tempo, Pedro falou pela carne, pela força do demônio. Por que a gente diz isso? Porque nós humanos, nós que somos humanos, podemos muitas vezes não falar segundo o Espírito de Deus, mas falar segundo a nossa humanidade. Mas o pior é quando nós falamos pela força do demônio, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Hoje nós precisamos, dentro da igreja, estar muito atentos, porque existem muitos que querem dividir a igreja, muitos que vão contra os ensinamentos do Santo Padre, os ensinamentos oficiais da igreja, a gente diz assim, né? Os ensinamentos da igreja. Sabemos que Pedro, o Papa, ele é a pedra de unidade da igreja, aquele que é a unidade da igreja. Quando a gente tenta contra essa pedra da unidade, a gente está muitas vezes indo contra, né, a autoridade que Jesus deu a Pedro. Pedro foi revestido ao vigário de Cristo, revestido da autoridade. E por que Deus e por que Jesus sempre sustenta Pedro? Porque sabe muito bem que se Pedro não viver a fidelidade ao Evangelho, ele divide a igreja inteira. Então, por isso que o Espírito está sempre a conduzir, a dar unção, a sabedoria nos diversos tempos, com as diversas dificuldades que a igreja enfrenta a cada tempo. Cada Papa enfrenta diversas dificuldades, em cada tempo da igreja, a igreja enfrenta dificuldades, e é justamente essa figura de Pedro. E é claro que a gente aqui está falando de todos aqueles que estão em comunhão com Pedro, né? Os bispos que estão em comunhão com Pedro, os padres que estão em comunhão com Pedro. Então, estarmos muito atentos com os anticristos que existem por aí. Os anticristos que existem aí pelas redes sociais. Você também que vai depois acompanhar essa homilia, cuidado com os anticristos que estão nas redes sociais, que querem dividir a igreja de Cristo. Cuidado, precisamos estar atentos a isso. Atentos àqueles que querem gerar cisão. Dá um simples exemplo disso. Lutero afirmava
só a Escritura. Ele não reconhecia a tradição, deixou de reconhecer a tradição da igreja e deixou de reconhecer o magistério, o magistério da igreja. Então, o que aconteceu? Lutero quis ficar só com a Escritura. E o que aconteceu depois que Lutero quis ficar somente com a Escritura? Se os ensinamentos estavam sobre a autoridade e os ensinamentos da igreja passavam ali a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade aos ensinamentos de Deus, ao magistério, à tradição, o que aconteceu foi que depois que Lutero achou que simplesmente a Escritura seria suficiente, as pessoas passaram nem mesmo a reconhecer a autoridade dele. Porque depois, se só a Escritura é verdadeira, cada um faz a sua regra. Ele achava que e depois ele de fato viu isso, porque dele se ramificou muitas e muitas, diversas interpretações bíblicas. E agora? E a autoridade? Então, está muito atento a isso, Estarmos muito atentos a isso. Atentos àqueles que querem subverter a fé, aqueles que querem, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo usei o exemplo aqui do Lutero, mas para dizer que a gente precisa estar muito atento a isso, porque o que o demônio quer é dividir a igreja, dividir os cristãos. O que o demônio quer é muitas vezes fazer com que os ensinamentos da igreja sejam ensinamentos como outros, e nós sabemos muito bem que a igreja, ela recebeu a autoridade de Cristo. Jesus, ele deu autoridade para a sua igreja, claro, deu autoridade dando àqueles que foram ungidos. O Senhor foi dando a eles a autoridade para conduzir a igreja não se afastar do seu plano, do seu projeto. Então, estarmos atentos a isso. Nessa carta de São João, São João vai falar diversas vezes sobre aqueles que não reconhecem a encarnação de Deus. E a encarnação de Deus é justamente o que nós estamos celebrando aqui. Se Deus não se encarnou, a mesma coisa como São Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, vejam esses dois mistérios da nossa fé. Se Deus não se encarnou, então de fato nós estamos sendo salvos de quê? Se Cristo não ressuscitou, o que é que nós estamos celebrando? Ou a nossa vida aponta para o quê? Então, prestarmos atenção nisso. Os anticristos, os cismáticos e os apóstatas, aqueles que querem dividir, aqueles que querem semear cisânia no coração da igreja, da comunidade. Quando você vê um católico gerando cisânia na igreja, pode ver ali, muitas vezes, a gente sabe muito bem disso, muitas vezes é sem maldade alguma, muitas vezes é sem maldade no sentido de consciente. Às vezes não existe uma consciência, e existe muita gente que é ignorante mesmo, tem esse tipo de postura porque é ignorante. Mas existem aqueles que é por maldade, e o demônio muitas vezes se utiliza de qualquer brecha que a gente dá. Seja o ignorante que fala besteira e que fere a unidade, seja aquele que se coloca no projeto do demônio para destruir a igreja, o demônio se utiliza de tudo isso para tentar afastar o povo de Deus da fé. Por isso, prestemos atenção meditando esses dias. Quero que você que está participando dessa Eucaristia, você que está nos acompanhando também nessa gravação, pegue o texto da carta de São João e com calma vá lendo esse texto, vá lendo e tentando refletir na sua vida sobre aquilo que o texto está nos falando, porque esse texto ele é muito atual nos nossos dias. Muitos não acreditam na encarnação de Deus, muitos nem reconhecem o seu pecado. O texto fala sobre isso. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Muitos não acreditam que Jesus é o Salvador, e é justamente disso que o texto quer nos falar. Que Deus possa nos dar sempre a sabedoria e um coração sempre atento, para assim anunciarmos o Evangelho
aqueles que desconhecem o amor de Deus e tentar trazê-los de volta à fé, né? Porque se existem aqueles que querem afastar, né, os cristãos da fé, afastar o homem da salvação, existem aqueles que precisam também, existem aqueles que na verdade colocam a sua vida a serviço da evangelização para iluminar os ignorantes, aqueles que se encontram distantes de Deus, aqueles que precisam conhecer o seu amor e a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.